nesta noite com a paz do Senhor, amém? Que essa paz possa reinar para todos sempre os nossos corações. Sou grato a Deus por estar aqui nesta noite, para juntamente adorar e bendizer o nome do Senhor. Agradecer essa oportunidade ao apóstolo Elcio, que Deus venha abençoar toda a sua comitiva, que Deus venha abençoar toda a igreja e todos que estão aqui, aqueles que já foram apresentados, que trabalharam, ainda estão trabalhando para que esse trabalho venha acontecer. Que Deus abençoe a vida de todos. Sem perca de tempo, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8. Nós vamos ler dois versículos 27 e 28. Marcos 8, 27 e 28. Diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Verso de número 28 diz assim: E eles responderam: João o Batista, mas alguns dizem Elias, e outro um dos profetas. Amém? Que esta palavra que eu vou ministrar agora possa falar ao teu coração. O que eu posso te dizer nesta noite, nesta oportunidade, é que o motivo de nós estarmos vivos é o amor de Deus. Porque se não fosse o amor de Deus, nós não estaríamos aqui nesta noite. Esse é o motivo de nós não sermos consumidos. É o amor, a compaixão de Deus por nós. Você saiu da sua casa e chegou aqui inteiro, porque Deus, Ele é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Meus amados irmãos, aonde nós acabamos de ler, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, o tempo aqui é pouco, não tem como a gente falar muito, mas eu vou falar de Jesus. Jesus, ele vai sair de uma cidade para outra fazendo aquilo que ele foi enviado para fazer: pregar as boas novas de salvação. Em uma dessas viagens que ele estava indo para Cesareia, ele vai fazer duas perguntas para os seus discípulos, para aqueles ao qual andava com ele todos os dias, em todos os lugares que ele ia. Ali aqueles 12 homens estavam com ele. E as perguntas que ele vai fazer no caminho, ele vai perguntar para os seus discípulos o que os homens falavam sobre ao seu respeito. E aqueles homens vão falar para ele, aqueles discípulos ao qual acompanhava ele, que uns falavam que ele era João Batista, outros falavam que ele era um dos profetas, e um falava que ele era Elias. Veja que a comparação que fizeram de Jesus Cristo, compararam ele com homens de Deus, compararam ele com homens que nós conhecemos nos dias de hoje, que estão na Bíblia, que foram homens que fizeram muitas coisas para o reino de Deus. Meus amados irmãos, se nós formos olhar aqui, não tinha necessidade de Jesus perguntar para os seus discípulos quem ele era ou que os homens achavam o que ele era, porque Jesus, sendo 100% Deus e sendo 100% homem, ele sabia quem ele era.
Mas nós vamos ver aqui Jesus ensinando, dando uma lição para aqueles ao qual acompanhava. E qual era a lição que Jesus aqui estava passando para quem estava o acompanhando, para quem aqueles ao qual ele chamou para o ministério? Ele estava ensinando que o importante na minha e na sua vida não é só nós termos credencial, não é só nós termos status, não é só nós termos nome, mas Jesus estava querendo ensinar e passar para os seus discípulos que andavam com ele, que um homem de Deus e uma mulher de Deus, ele tem que ter somente uma coisa: o que? Caráter. Porque quem tem caráter não faz nada que vem desagradar o Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus vai perguntar para os seus discípulos, para ver o que eles iam dizer. Mas na verdade ele estava dando ali uma lição de moral para aqueles 12 que andavam com ele, que o mais importante não era o nome que eles tinham, o mais importante não era a credencial, o mais importante não era ali a posição que eles ocupavam na sociedade. Aleluia. Ele estava dizendo que nós temos que ter caráter para que nós possamos ser respeitados. Não adianta eu ter nome e eu não ter caráter. Não adianta eu ter uma credencial e ser mais sujo aí fora do que pau de puleiro. Não adianta eu ser bem na sociedade, mas eu ser um mau caráter, um mentiroso, um caluniador, um fofoqueiro, um trapaceiro. Aleluia. São muitos que têm credencial, mas não cumpre com a sua palavra. São muitos que têm a sua credencial, mas não tem confiança aonde ele mora. Aleluia. Há muitos que pregam a palavra do Senhor, ele só é respeitado lá fora porque ninguém conhece, mas na sua casa, na sua cidade, é mais sujo do que puleiro de galinha. Por quê? Porque já perdeu aquilo que ele tinha, que era a autoridade, que era a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus vai perguntar também acerca do que eles achavam. Ele perguntou o que os homens lá fora achavam dele. Agora ele vai perguntar: e vocês o que acham? E eles vão dizer: tu és o Filho de Deus, o Cristo. Aleluia. Nós vamos entender uma coisa: quem conhece as suas ovelhas é o pastor. O pastor conhece as suas ovelhas. Aleluia. E é por isso que ele vai estar testando e perguntando para os seus discípulos acerca do que eles achavam dele, que ele estava ensinando que nós temos que ter caráter. Paulo vai dizer: eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu posso ter um carro novo importado, sim, eu posso, não é pecado. O que eu não posso é usar este carro para estar entrando em lugares impróprios, por exemplo, em motéis. Alguns oram a Deus para receber uma bênção da parte de Deus. Quando recebe essa bênção, recebe um carro, recebe um transporte para poder fazer a obra de Deus. Ele vai usar essa ferramenta para fazer coisas que não agradam o Espírito Santo de Deus. Talvez você ache errado alguém ter um celular da última geração. Não é errado, não é pecado. Pecado é você ter um aparelho de última geração e nos bastidores, nas escondidas, você está olhando pornografia. Isso aí sim é pecado.
pecado, aleluia. Você pode ter uma casa boa, não é pecado. O que é pecado é o que você faz dentro da casa, quando ninguém está lá, aleluia. Pecado não é você ter as coisas. Paulo vai dizer: eu posso ter tudo, mas nem tudo me convém. Eu posso ir para uma praia, não é pecado. Pecado é eu colocar uma sunga como um obreiro, um pastor, e ir para a praia, aleluia. Errado é uma mulher do circo de oração colocar um biquinho sem vergonha e ir para um banho se amostrar, aleluia. Alguns acham que era errado a pessoa cuidar da sua saúde, colocar uma roupa e fazer uma corrida. Não é pecado também. O que é pecado? Pecado é a irmã colocar uma calça ali apertada e correr na cidade de Canaã, sendo uma mulher do circo de oração. Aí passa um incircunciso, mexe com ela e ela acha ruim. Você não tem que achar ruim, porque aqui a culpada é você. A sem vergonha aqui é você que não sabe se comportar diante da sociedade. Você tem que saber de uma coisa: você é uma mulher do circo de oração, você conhece a verdade, aleluia. Talvez você pode falar para mim nesta noite que a roupa não salva, e é bem verdade, a roupa não salva, mas quem é salvo na presença de Deus sabe o que vestir, não precisa falar o que deve vestir, porque quem tem a presença de Deus sabe o que vestir, sabe se comportar diante da sociedade. É isso que Jesus está falando para mim e para você. Não adianta nós termos nome, não adianta nós termos credencial, não adianta nós termos aqui na terra uma posição na sociedade, se nós não temos a presença de Deus. Fique com esta palavra, porque quem vai fazer nós subirmos para o céu é aquilo que nós vamos fazer aqui na terra de bom para o nosso Deus.